Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui compartilhando com vocês mais um Capacita 6. Doutora Juliana encabeça essa missão. Nossa doutora geral de treinamento e gestão estratégica. Ela não pôde comparecer hoje, então me deu a honra de abrir esse evento. E nada melhor do que abrir com os meus companheiros de trabalho desta diretoria de infraestrutura, os palestrantes Nilson Almeida e Lídia Fonseca. Esse curso que tem como capacitação o foco primordial a gestão e a competência de talentos, visando a incentivar que os servidores internos sirvam de multiplicadores desse conhecimento. Então, eu já participei no ano de 2021 sobre a parte da infraestrutura da nossa diretoria e as competências que eram cabíveis a essa diretoria. E hoje, o nosso tema do módulo é fiscalização de obras. Estou dando início a esse processo com vocês e espero que vocês curtam e compartilhem essa aula com essas pessoas que já têm uma expertise, Doutor Nilson, que é conselheiro, faz parte do Conselho do CREA, doutora Lídia, com sua expertise e experiência na parte de fiscalização de obras, e que vem agregar e multiplicar esse conhecimento nesse tema tão importante que abrange a diretoria de infraestrutura, que é a fiscalização de obras. Portanto, eu deixo eles com vocês e aproveitem. Um abraço. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para contribuir com esse tema muito importante para o serviço público, que é a fiscalização de obras. Esse tema ele vai ser apresentado em 2 módulos. O primeiro com a minha apresentação sobre fiscalização de obras, e o segundo vai ser apresentado pelo colega Nilson, que vai apresentar a parte de atividades desenvolvidas nas obras prontas e em andamento. Eu sou Lídia Fonseca, sou engenheira civil aqui da DGI, tenho formação pela Universidade Católica de Pernambuco, sou sanitarista também, com formação pelo UNESC, Universidade Federal de Pernambuco, UNESC, Fiocruz, Universidade Federal de Pernambuco. Então, vamos dar início ao tema de fiscalização de obras. A fiscalização de obras públicas é uma atividade complexa e de extrema relevância. Ela evita problemas com atraso e paralisação por falta de licenças, paralisação pelos órgãos de controle e qualquer outro tipo de irregularidade que caracteriza o mau uso do dinheiro público. Em cada momento, o processo de fiscalização, tudo precisa estar nos conformes para que o andamento da obra siga de acordo com o planejado dentro dos recursos destinados. Considerando essas ressalvas nesse artigo, vamos abordar alguns pontos estratégicos essenciais para o controle e a fiscalização da obra pública a acompanhar. No setor privado, a realização de uma grande reforma ou obra nova, construção, é uma tarefa que exige muito controle e monitoramento. No setor público, por sua vez, a importância dessa fiscalização ela se potencializa, pois são aplicados recursos arrecadados da população por meio de tributos. Isto é apenas um dos fatores. Claro, a fiscalização de das obras públicas é também importante, pois todas as ações devem seguir o que está estipulado no projeto e o que foi aprovado por meio da licitação. Cronograma, aplicação de recursos, compra de materiais e todos os demais especificações detalhadas no projeto devem ser acompanhadas e analisadas.
Nisso aí eu dou dentro desse parágrafo para dizer que a gente tem que pegar o projeto, compatibilizar o projeto com essa planilha licitada, para ver se está tudo dentro dos conforme o que foi o caderno de especificação. Esse profissional, no caso o fiscal de obra, é responsável pela fiscalização adequada de todos os requisitos, normas e procedimentos legais, para verificar se estão sendo cumpridos, né? Por falar em normas práticas, essas são as que devem ser atendidas e para as quais a atenção da fiscalização de obras públicas deve se voltar. Leis, decretos, códigos, portarias e normas municipais, estaduais e federais. Isso inclui também as normas das concessionárias, que são, no nosso estado, a CELP e a Compesa. Resoluções e orientações dos órgãos do sistema do CREA e CONFEA, normas técnicas da ABNT e do INMET. A importância da fiscalização e do profissional que executa. O fiscal é aquela pessoa que está periodicamente presente no canteiro de obra. Ele verifica cada etapa do projeto, faz registros necessários, se registros são feitos no diário de obra, efetua medições mensais e tem como um dos seus principais objetivos evitar que o cronograma da obra, o cronograma financeiro da obra atrase. Além disso, verifica as medidas de segurança necessárias, considerando que o canteiro de obras é vulnerável a diversos tipos de acidentes, assim como a necessidade de ações que diminuem os impactos ambientais e medidas que auxiliem a prevenir falhas que poderiam atrapalhar o andamento e a conclusão da obra. Nesse parágrafo aí, a gente tem que ver que o papel também da fiscalização é de verificar os EPIs necessários utilizados pela equipe técnica da obra. Verificar a questão de quando se trabalha com pavimentos, concretagem de laje, concretagem de pilares e vigas, se tem uma linha de vida que amarra, vamos dizer, amarra o profissional para que ele não ocorra acidentes. Ele é protegido por um cinto de segurança e amarrado à linha de vida. Dessa forma, o trabalho da fiscalização de obras públicas é essencial para a gestão eficiente da construção civil nesse setor. Irregularidades que a fiscalização de obras públicas não pode deixar passar. Ressaltamos a importância da fiscalização de obras públicas para que o seu resultado atenda a população de maneira eficiente. Mas, de fato, nos restringe a atividade, não se restringe a atividade do fiscal durante a execução da construção de eventos de fiscalização relevantes para essa atividade. Abaixo listamos algumas irregularidades em diferentes momentos que envolvem a atividade da construção civil no setor público, com base em um apanhado em documentos de diversos órgãos de controle, como TCU, CGU e TCE. TCU, Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas do Estado, Controladoria estaduais e municipais e Tribunais de Contas. Essas irregularidades, elas são constatadas e
Essas irregularidades constatadas em auditoria de obras públicas servem para alertar gestores de licitação e gestores de projeto e obras em relação à importância e aos pontos da atenção na fiscalização de obras públicas. Com relação à auditoria, essas auditorias são feitas em obras paralisadas, com lapso temporal de 2 a 3 anos por aí, e que são feitos levantamentos do que seria, achados do que seria executado, medido, executado e medidos e não executados. Por exemplo, você pega uma auditoria e resgata toda a documentação do contrato, desde a primeira medição à última medição, e verifica todas as medições, os serviços que foram executados. E, para isso, você tem que estar em loco, num período de 2 a 3 meses, fazendo todo esse levantamento com os projetos, do que está faltando para concluir, dar funcionalidade à unidade, e no caso da unidade de saúde, e no que se refere ao que foi pago indevidamente e que seria estornado, e o levantamento para uma possível ou nova licitação para dar andamento, a retomada da obra e conclusão da obra. Irregularidade no procedimento licitatório. Algumas das constatações de irregularidade no processo de licitação são: projeto básico incompleto ou inadequado, sem elemento suficiente para caracterizar a obra, elaborado posteriormente ao processo licitatório ou não aprovado por autoridade competente. Tipo ou modalidade de licitação inadequada, dispensa de licitação com justificativa discordante ou sem justificativa. Essa dispensa de licitação, ela se dá por calamidade pública ou pandemia, né? Ela tem que ser justificada claramente para não deixar nenhuma brecha de contestação. A falta de publicidade necessária nas etapas de licitação. Manipulação de preços de formas que os servidores iniciais se mostrem caros e os finais se mostrem baratos, podendo gerar desinteresse do contratado nas etapas finais do projeto por causa dos baixos valores dos serviços remanescentes. Dentre as irregularidades mais comuns em relação à gestão de contrato estão excesso de irregularidade no que se refere às gestões de contrato, discordância entre a constante do edital e do processo de licitação e a descrição do objeto, discrepância entre os projetos executivo e básico, falta de aditivos que contemplem eventuais alterações no cronograma físico-financeiro no projeto, falta de justificativa sobre supressão ou acréscimo de serviços, adição de serviços contratados por preço unitário diferente do orçamento apresentado na licitação. Isso acontece quando os preços unitários eles não estão compatíveis com os preços da planilha de contrato, da planilha mãe. Contrato encerrado com objeto não concluído. Por falar em objeto, esse objeto ele tem que estar bem claro. O objeto tem que se descrever ele bem preciso e claro no edital de licitação, né? O contrato encerrado com objeto não concluído.
Referente às medições e pagamento na gestão de contratos. Em relação às medições e pagamento, algumas irregularidades são apontadas, como, primeiro, o pagamento de serviços que não foram executados. O fiscal ele tem o papel de só pagar ao contratado os serviços executados na obra. Pagamento de serviços feitos, mas não aprovado pela fiscalização. É outra irregularidade. Pagamento de serviços de supervisão, apesar da obra estar parada. A obra estando parada, ela não tem que receber nenhum pagamento de serviços nenhum. Está paralisada. Falta de conferência e comprovação dos serviços feitos, dos serviços executados. Medição e pagamentos feitos a partir de critérios diferentes estipulados no edital do contrato. Superfaturamento e referente à medição e pagamentos. Esse superfaturamento é referente à medição e pagamento. Por isso, quando o fiscal ele pega a medição, ele tem que olhar item por item do contrato, verificar os quantitativos levantados, o que foi executado lá na obra, verificar o que foi executado, verificar toda a memória de cálculo dessa medição e, posteriormente, estando tudo certinho, é liberado para a construtora providenciar toda a documentação, desde nota fiscal, faturar, na realidade, o que foi executado. Referente à entrega da obra. Com relação à entrega da obra, a obra é entrega com falhas visíveis de execução. Condições de inscrita no edital, isso tem que ser bem amarradinho lá no edital do processo de licitação, ou no contrato não cumprido. Prazos previstos no contrato e nos termos aditivos de entrega, conclusão de recebimento definitivo. Antes desse recebimento definitivo, a gente tem o provisório, que a gente lista quais são as pendências de execução dos serviços que foram cumpridas e não cumpridas para poder liberar o recebimento definitivo da obra. Sempre quando você termina uma obra, aparecem as falhas construtivas, e isso aí tem que ser reparados. Falta de recebimento provisório pelo fiscal da obra, de acordo com o termo de circunstância assinado pelos envolvidos. Falta de vistoria para emissão do habeas feito pelos órgãos públicos competentes. Bem, minha gente, eu termino aqui minha apresentação, né? Vou passar agora a apresentação para o meu colega Nilson, que ele vai apresentar a parte de atividades da fiscalização e a regulação conforme os conselhos. Não diga que... deixo uma mensagem aqui para todo mundo. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Obrigada pela atenção. E, no final, eu e Nilson, a gente responde o que foi nos questionado. Obrigada aí a todos. Aí agora você. Minha amiga liga. Vamos ver se o pessoal me liga para. Eu ligo para. É aqui que ele disse que passa, né? Certo, eu fico. Certo, ótimo. Ó, Antônio, mexendo aí, meu colega. Vamos lá. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Não sei se o pessoal está... Ótimo. Então, primeiro, desejar a todos vocês uma boa tarde. Agradecer primeiramente a Deus, agradecer à Secretaria da Saúde, através da nossa DGI, que deu a oportunidade para mim e para minha colega
Lídia, que, aliás, fez uma apresentação muito boa. Lídia é uma profissional de mão cheia, bastante experiente na parte de fiscalização de obras. É uma colega que a gente tem a maior estima, bastante séria e cumpridora dos deveres da fiscalização. Na apresentação da nossa colega, ela falou muito bem, de uma maneira geral, sobre o papel da fiscalização. Nós vamos, digamos assim, complementar essa nossa conversa, dando a vocês, digamos assim, alguma experiência e também aprendendo, né? Quando o líder falou sobre fiscalização, é uma parte muito séria. Ela falou bem enfaticamente sobre o que o fiscal vai fazer, tá bem? E eu vou fazer uma rápida representação minha. Eu sou engenheiro civil pela Universidade Católica de Pernambuco, engenheiro mecânico pela Universidade de Pernambuco, engenheiro de segurança do trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco. Fiz também a perícia judicial. Sou professor do Departamento de Engenharia Civil da Estácio de Sá, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade da Uninasal do Cabo. E também fico muito feliz, e recentemente nós fomos nomeados vice-presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos, aqui no estado de Pernambuco. Então, complementando a boa fala de Lídia, a fiscalização é uma função importantíssima. Primeiro, para você ser um fiscal, você tem que conhecer daquele trabalho que você vai fiscalizar. Aproveitando a fala dela, é muito importante que ela falou. Primeiro, nós, até como esqueci também de falar que eu sou conselheiro do CREA, a gente vai dar também alguns ênfases nesse assunto. Quando o fiscal está lá na obra com a nossa colega, ou eu, ou outro, qualquer colega, esteja fiscalizando, a responsabilidade, meus amigos, não é pequena, é grande. Primeiro, você vai ter lá o executor, o construtor, mas você, como engenheiro fiscalizador, você é corresponsável. Aí que tem a parte jurídica que interessa, tanto da parte do CREA como da Justiça, dependendo dos casos que for. Quando ela falou no TCE, no TCU, Tribunal de Contas do Estado, como Tribunal de Contas da União, são órgãos fiscalizadores. Lá, ele vai ver todo o histórico da obra. E se por um acaso a construtora cometeu algum ato, digamos assim, um vício construtivo, como nós falamos, e o fiscal deixou passar, ou por negligência, ou não vou aqui especificar o motivo, ele também poderá ser penalizado civil ou até criminalmente, dependendo assim do caso. Lá no CREA, nós também pertencemos ao Conselho de Ética, e eu chamo muita atenção para os meus alunos. Tenham muito cuidado com o fiscal. Não é simples não, meus amigos. Principalmente no órgão público. Porque aí você está trabalhando com dinheiro que não é seu. É um dinheiro público. E você tem que dar, evidentemente, a sua contribuição. Tá? A minha parte aqui, obrigado, colega. A minha parte aqui é um complemento da Lídia. E eu fico bastante honrado e feliz por hoje, nós, eu e Lídia aqui, estarmos na Secretaria de Saúde. Por que isso? Simplesmente, tanto eu como ela já passamos por boa experiência, ainda temos o que aprender ainda, mas o hospital, a rede de saúde, na minha humilde opinião, é a plenitude da engenharia. Por que isso? Porque se você pega uma obra comercial, industrial, claro que ela tem seus aspectos muito bons, mas o hospital é tudo. O hospital, ela pega, vocês terem uma ideia, diversas modalidades de engenharia. Né? E você, no hospital, você trabalha a parte de engenharia civil, engenharia mecânica, justamente nessa parte de geradores, manutenção, que tem que ser um engenheiro mecânico, um engenheiro responsável. Você vai pegar engenheiros eletricidade, em especialidade o pessoal da engenharia diagnóstica de hospitais. Então, é uma engenharia bastante abrangente. E o fiscal de obra, ele tem que ter realmente todos esses conhecimentos técnicos, científicos, ou adquiridos dentro da universidade, ou adquiridos dentro da sua experiência própria da vida. Então, a rede de saúde tem nos dado uma proporcionalidade infinita de conhecimentos. Infinito de conhecimentos, porque ela vai pegar várias partes, como a parte do trabalho, as NR15, depois a gente fala as NR16, NR17, NR32, né? E além disso,
vocês sabem que, além da gente fiscalizar, também nós somos fiscalizados. Ministério Público, não é verdade? Ministério do Trabalho, justamente com as partes do trabalho, isso o fiscal de obra, ele também tem que ter esse conhecimento. Atender quando vier o próprio CREA, que eu vou dar aqui no nome de vocês, que também a gente faz fiscalização, não só em hospitais. Mas como a gente está falando aqui de hospital, a gente vai passar com os slides para vocês nesse aspecto. E aí, é como o Lídia disse, a minha parte é mais obra, alguma coisa em andamento e outras obras já prontas. Tá? Em andamento, por exemplo, você tem uma parte, vamos dar um exemplo, a fiscalização do CREA chega e você está executando a obra. Lá, ela vai ver, vou passar aqui nos slides, que fica mais fácil de vocês entenderem as diversas coisas, né? Então, por exemplo, ar-condicionado, sistema de ventilação. Ora, o ar-condicionado e ventilação da casa da gente já nos dá uma certa atenção. Imagine vidas humanas. O problema da engenharia no hospital, ele se torna muito, mas muito importante, porque você está tratando com vidas humanas diretamente. Um erro nosso na manutenção pode dar um problema, gerar um óbito. Então, a gente tem que ter bastante consciência. E quem faz esses serviços, ar-condicionado, nós fiscais, evidentemente vamos fiscalizar. E se chega uma fiscalização do CREA, estou dando aqui como conselheiro, o que é que interessa ao CREA? É para ver se o ar-condicionado está faltando isso? Não, aí o fiscal e os dirigentes são muito competentes para fazer isso. Mas ela vai fazer o seguinte, vai fazer as seguintes perguntas. Quem aqui é o responsável técnico por essa climatização? Aqui tem RT, isso passa a ser importante, eu não estou falando de simplificatorial, de arrecadar, não. De valorizar a classe da engenharia. Porque chegando lá, no caso de ar-condicionado, sistema de climatização, o responsável técnico é o engenheiro mecânico. Então ela vai perguntar, aqui tem um RT do engenheiro mecânico, se caso não tiver, não é só hospital não, qualquer que for o estabelecimento. Então ele será multado, ele será atuado. Tá? Então a gente deixa também essas duas partes aqui para vocês, não só da fiscalização, que é fundamental, mas também que o próprio fiscal ele saiba o que é que pode gerar depois. Outra coisa importante da fiscalização, o que eu faço hoje pode me repercutir amanhã. No próprio CREA, na minha vida mesmo como perito, vários anos de seguradora, nós somos chamados pela Caixa para ver muitos problemas de vícios construtivos. Tá? Esse, aí entra a perícia judicial, no que não há consenso entre a parte autora e a parte ré, e aí se chama um engenheiro, no caso, se fosse a parte de engenharia, para que ele dê opinião. Então, olha, os peritos vai ver por que aquela obra, o que é que está acontecendo com ela. Né? Um bom fiscal e uma boa construtora, eu não digo que impede 100%, mas já consegue minimizar. O fiscal, minha gente, ele tem que ser muito bem preparado. A gente vai mostrar aqui, Lídia e todos os colegas já falaram, uma concretagem, uma execução, porque se tem uma obra de um problema, somente se tiver um óbito, que é pior ainda, duas coisas são necessárias para que isso aconteça. Ou o erro de projeto, ou o erro de fiscalização. Ora, um erro de projeto vai ser, evidentemente, pelo engenheiro, seja estrutural, seja lá o que for. Tá? E também esse vai ter que ter sua RT, a anotação da estabilidade técnica, porque é a maneira, isso é importante para a sociedade, então eu estou falando no sentido cartorial do crédito, no sentido da sociedade, porque o profissional vai ter que responder pelos seus atos. Mas, e se for pela execução? Eu executei errado, eu não fiscalizei certo, aquilo dali vai dar um problema. Como a gente está na área de saúde, é como você já nasceu um filho com problema, digamos assim, em que você, poderia estar falando em relação à obra, você melhorar isso, você diminuir essa parte. Então, fiscalização é uma parte muito importante. Além do fiscal entender a parte acadêmica, digamos assim, com a experiência dele, ele vai ver quantas coisas aqui, eu e Lídia, e os demais colegas aqui da engenharia, né? A gente já observou e chegou aqui e minimizou aquelas etapas, deixamos de pagar determinados serviços porque não estavam a contento. Isso é a parte da fiscalização. Tá? Ver também a parte humana, quem está lá são os trabalhadores, analisar a NR32, a parte da altura, como ela falou, a linha de vida, para diminuir os riscos que no nosso Brasil ainda é grande. Então, é uma profissão muito bonita, muito abrangente, porque ela não pega só uma parte de engenharia, ela tem várias partes de engenharia.
Mas também é bom para quem está nos escutando que os arquitetos, nós também temos aqui um departamento de arquitetura, também eles podem fiscalizar. Também eles são aptos a fiscalizar a obra. Nós temos aqui também na nossa secretaria um bom departamento, como eu falei, da engenharia, arquitetura e também da engenharia clínica, que são os colegas que vão ver justamente essa parte de hospital, né? Que isso é importantíssimo. Você está com um determinado equipamento médico, que dali vai socorrer a sua vida. Então, essa parte aqui que eu estava entrando do ar-condicionado, eu me empolgo um pouco, eu gosto muito de ciência. Depois nós vemos também outra parte de coisas importantes. Os gases medicinais. Puxa, eu, antes de entrar na secretaria, eu não tinha, honestamente, um conhecimento geral. Eu tinha na minha cabeça como parte teórica. Mas aí a gente vai ver aqui a importância fundamental. Uma coisa é você ver no livro, outra coisa é você ver presencialmente. Você vê que no sistema daquele, se você for negligenciar, um determinado sistema, um ar comprimido, um oxigênio, tudo daquele, por um problema de manutenção ou de falha, não chegar àquele paciente, e aquele paciente, no mínimo, ter complicações. Então, é um serviço de alta responsabilidade. Tá? É por isso que a gente exige também que tenha um profissional adequado respondendo por esses projetos. Porque a gente tem que pensar como primeiro mundo, minha gente. Eu sempre tenho dito, no primeiro mundo, eu bato muito nas minhas horas nisso, o engenheiro faz vida de engenharia. Aqui no Brasil tem esse negócio. Acha que engenharia agora levantar a parede. Então a parede está bom demais. Não. A engenharia vem de engenho, de criatividade, de resolver os problemas, de ter os conhecimentos da física, da matemática, da química e os influí-las na parte da tecnologia. Cada um no seu ramo. Tá? Então isso é muito importante a gente saber o que é que está fazendo e dar importância. Principalmente numa área hospitalar, que a gente não pode ter erro. Tá? Aqui tem outra coisa também, as atividades GLP. O hospital, ele tem todo tipo de atividade que a gente possa pensar. No gás GLP, como você sabe, né? O gás que é feito de petróleo, nós usamos também em cozinha. Eu, particularmente, como eu já participei de algumas explosões, eu sei de perto o que é um GLP. Tem passando isso no hospital. Veja, tudo isso tem. Então, quem vai ser responsável por isso? Nesse caso, o engenheiro mecânico. Quem é o competente para fazer essa parte de coisa. O civil, na sua grande maioria, nos hospitais, o civil tem uma importância muito grande também, né? Mas veja a importância. Cada ritmo desse, a fiscalização vai chegar, tanto o prédio de construção já construído, como o pessoal, não sei se tem alguém aqui que trabalha na parte de manutenção das UPAs, dos hospitais, essa aula é mais assim destinada para esse pessoal aqui, para que ele puder ajudar nesse sentido. Se chegar a fiscalização do próprio TREC, ou, digamos assim, no sentido para a engenharia, o que a gente faz? O que eles vão solicitar? Vão solicitar isso. Vão solicitar se tem um projeto, qual foi o profissional que assinou isso, para saber se aquele profissional que assinou, ele realmente é competente nas suas habilidades. Temos também aqui problemas com elevadores, escadas rolantes. Eu estava vendo até, inclusive, alguns documentários, que eu sempre olho, sobre elevadores. Elevadores é uma coisa interessantíssima, de alta responsabilidade. São aparelhos que trabalham sob tração mecânica e você tem que realmente ser uma pessoa capacitada para que compreenda essa parte do elevador, né? Eu estou não só do elevador de passageiro, mas também elevador de carga das obras, como vocês sabem, e comigo já teve um problema um tempo atrás, e quando eu estava chegando numa obra, a minha carta de apresentação foi eu estava falando com um colega e aqueles elevadores de obra desabou. Infelizmente foi uma pessoa de puxa, não cheguei, aconteceu. Então isso é importante, não só na parte do projeto, mas em si, de quando ele está sendo feito, do fiscal. O fiscal, quanto mais conhecimento científico ele tiver, melhor. Porque para eu fiscalizar, eu tenho que saber o serviço que eu vou fiscalizar. Não é? Então, são coisas importantíssimas que a gente vai ver nessa parte. Grupo gerador, meu Deus do céu, grupo gerador é uma função importantíssima. Vocês terem uma ideia, a gente está aqui no só nome do hospital por uma questão de ética, mas isso não foi nada demais também. Vai faltar vai fazer uma operação, uma correção da rede elétrica, coisa desse tipo, e o gerador. Se eu for um gerador da minha casa da indústria, é um prejuízo, vai matar. O hospital não. O hospital a gente trabalha sob tensão, em alta tensão. Por quê? Porque o hospital vai lhe dar aquele tempo
O máximo que ele pode, olha, eu só tenho tantas horas. Meu paciente não pode ficar mais do que isso, que pode chegar a horas. Então, precisa-se também daí de ter uma boa manutenção nesse grupo gerador. Aí é mais a parte da engenharia mecânica, que é de alta responsabilidade, né? Então, são coisas importantes. A fiscalização, como ela falou aqui, também na execução. Aí é civil, você está na execução da parte do gerador. Já a parte de manutenção é mais para o pessoal da engenharia mecânica. Instalação elétrica, fundamental, vocês sabem disso. Tanto de alta como baixa tensão. Saber trabalhar com ela, o fiscal bom, examinar se os pontos estão corretos, não é verdade? Obedecer ao projeto elétrico ou qualquer outro projeto. Se caso contrário, você, por um problema ou outro, achar que está bem ou mal aquele projeto, nunca faça por sua conta própria. Tá? Aí vem um termo interessante, que eu estava até falando com Lídia, que é a parte muito importante, chamado o diário de obra. Tá? Então, esses eventos que fogem da gente, para a gente se precaver, vocês colocam no diário de obra. Olha, tal dia faltou energia aqui, tal, porque senão, futuramente, numa mediação ou no processo judicial, nós poderíamos ser chamados de negligente. O juiz vai dizer, por que você não colocou que nesse dia houve esse aquele fato? Se você esconde o fato para não reaparecer, você pode ser também ser prejudicado. Então, a instalação elétrica é outro setor importantíssimo. Você, como fiscal, também observar as normas de trabalho, as normas de segurança do trabalho. Então, para o fiscal, é carregado. É carregado porque ele tem que ter, além da competência técnico-científica, mas ele tem que ser a pessoa de campo, ele tem que ser a pessoa que vai lá. E eu, professor, se tiver alguma dúvida, sabe o que eu faço? Eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. Se tiver alguma coisa que eu não saiba, eu pergunto, fulano, ligo para um colega meu, olha, aconteceu isso aqui, tu tens uma ideia disso? Também, você ligou nisso, olha, isso aqui aconteceu, você já passou por isso? Se passou, eu digo. Se não passou, eu digo, vamos estudar, para ver o que a gente pode passar. Elétrica, eu estou falando isso não só com a fiscalização, não a fiscalização do CREA. Quem é o projetista? Qual é o nome do engenheiro? Qual é a RT dele? Qual é o CREA dele? Porque qualquer coisa que aconteça, ele será o responsável, como projetista. E nós, se não obedecermos, se nós tentarmos pela rota, nós poderemos ser penalizados. Então, é um conselho que eu dou. Não façam nada que não esteja no projeto. Falem com o projetista, evidentemente por escrito, e aí sim ele vai fazer a revisão do trabalho. Alguns me perguntam, isso não podia ser visto antes? Sim. Uma diferença nova do terceiro mundo para o primeiro mundo, os japoneses, outros mais, você vê que eles passam, para começar a obra, eles passam um tempão, analisando todas as possibilidades que podem acontecer de problema. Sanou. Vamos agora iniciar a obra. Nós aqui no Brasil, nós temos esse negócio, vamos iniciar hoje, de todo jeito. E às vezes a gente não faz a interligação. Olha o fiscal aí, a importância. Porque não é só para olhar se está bom, não, ele tem que ter na cabeça tudo. Então ele vai ver, puxa, rapaz, isso aqui, pela experiência que ele tem, pode dar uma divergência. Esse ponto de água está aqui, mas na planta está diferente, coisa parecida. O que fazer? Aí sim, você teria que ter um tempo, parar, analisar, chamar os projetistas, coisa que era para ter sido feito antes da gente iniciar. Então, elétrica é fundamental, devido à corrente elétrica, que vocês sabem disso, né? Problemas de incêndio, que eu já peguei muitos, problema às vezes na sua casa, um caso qualquer, uma vela pode dar um problema, e vários outros tipos de coisas que a gente está vendo. Sistema de proteção contra descarga, o SPDA. É uma parte que eu e minha colega, os demais aqui da engenharia daqui, temos assim, bastante atenção. Descarga elétrica não é brincadeira, não. É uma coisa que é muito importante, pode salvar vidas. Então, a fiscalização está lá, ver se está feito corretamente o aterramento, verificar se está se obedecendo ao projeto de elétrica. Caso tenha alguma dúvida, consulta o engenheiro projetista, coloca no livro de obra. Estou falando de sua experiência. Uma vez nós pegamos um relatório como perito, e aí o juiz, porque na hora da engenharia é o seguinte, eu sempre digo a meus colegas e a mim mesmo, quando nada acontece, o engenheiro não aparece, não. Está tudo bonzinho, está tudo bonito, mas não tem nem foi o jeito que fez. Deu problema, foi isso aí. Aí vem, e a gente, como não tem protecionismo, porque é a parte técnica, onde foi que a gente errou.
Isso aí é muito importante. Então, tudo isso aqui, é por isso que a gente tem que ter, minha gente. A fiscalização tem que ser coerente, tem que ser uma fiscalização muito boa. Aqui também, no circuito interno de TV, né, que é muito importante, até na rede hospitalar, para o acompanhamento. Vejam quanto a rede hospitalar, o quanto a gente pratica de engenharia nisso. Sem falar também, evidentemente, da arquitetura, que é a arquitetura hospitalar, é uma arquitetura, digamos assim, especializada. Você tem vários e vários. Eu fico olhando no departamento de arquitetura com o pessoal aí, vejo muitas coisas ali, é pessoal comentando, né? Ora, além disso, a gente ainda tem, dentro do hospital, os controles de pragas urbanas, de um modo generalizado. Veja quanta coisa se tem dentro da unidade hospitalar, do ramo de saúde. Então, é um ramo muito rico em estudos. Aquele pessoal que gosta de estudar na área de saúde, eu acredito que tenha uma grande vantagem, né? Eu não quero me prolongar muito, porque eu falo muito. Nós temos aqui o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Minha gente, no meu tempo, há muitos anos atrás, não se dava tanto valor como hoje dá. Hoje não, você tem que saber, e tem que ser assim. Se eu tenho até falando aqui com Lídia, se a gente tem um resíduo, para onde é que nós vamos colocar? Né? Destinar. Exatamente. Que tipo nós vamos fazer? Qual é o local que vai receber esse resíduo? Porque ele pode ter um resíduo de vários tipos. Eu até vim aqui do ponto de vista do ponto de vista científico, você pode ter os vários tipos de resíduos, né? Essas partes de pragas também, se elas são... Quem é que faz isso? Geralmente pode ser um engenheiro químico, um agrônomo, um biólogo. Então, aí você tem um mar de atividades que você tem que ver. Isso aí, se nós fôssemos falar, era uma tarde enorme. Aí exigiria várias especializações de colegas de várias modalidades, não só de engenharia, mas também de outros setores. E aqui vem o caso, sistema de combate a incêndio. Esse aí é um dos meus primeiros serviços da minha vida, vou entrar no incêndio. Eu fui de segurador, então isso aí é uma importância fundamental. O engenheiro civil aí, tá? Inclusive agora dá uma visita também para o pessoal do engenharia de segurança, os projetos de incêndio, também tem uma roda do engenheiro de segurança do trabalho, né? Ficava também com o civil, agora também com o engenheiro de segurança do trabalho. Que, aliás, o engenheiro de segurança do trabalho, ele pode ser engenheiro ou arquiteto, porque ele não é um curso de graduação, ele é um curso de pós-graduação. Eu até digo assim, que é um dos poucos cursos que nós temos aqui no Brasil, eu digo que eu sou do sistema CREA-CONFEA, que é diretamente, isso aí você tem o título, tá? Você tem o título mesmo, engenheiro de segurança do trabalho. E, repito, ele pode ser feito por engenheiros e também por arquitetos. Dentro do combate a incêndio, aí nós temos nosso colega, eu e todos os colegas aqui da engenharia, também da arquitetura, um cuidado especial, né? Aí você tem que conhecimento bom de plantas, que o fiscal, acima de tudo, ele tem que ser um exímio conhecedor de plantas, porque ele vai fazer plantas, né? Obedecer as plantas, obedecer os projetos, etc. Então, é um campo vastíssimo dentro da fiscalização. Fora a parte de teste, e aí se eu for me prolongar, pelo amor de Deus, né? Tanto o teste de climatização, o teste de combate a incêndio, para ver se tem a pressão adequada, para na hora que a gente precisar ter. Um certo tempo, em 2006, eu estava em Aracaju, teve um sinistro de incêndio, e por incrível que pareça, um dos extintores estava até com problema, e o hidrante também. Mas o que acontece? Às vezes uma falta de manutenção, às vezes um projeto não bem adequado, tudo isso faz. Eu estou dando muita ênfase nisso, tudo isso vocês vejam como é importante a fiscalização. Que conhecimento a gente tem que ter para fazer a fiscalização? Porque é a área diversificada, né? Então, eu vou adiantar um pouco mais, porque se deixar, eu acho a tarde todinha. Bom, na parte também muito importante, havia essas partes de escadas, né? Sim, esqueci até de falar também para vocês. Dentro da engenharia clínica, tem seria um engenheiro clínico melhor do que eu para falar sobre isso, é uma modalidade de equipamento diverso. Aí já vai mais para o campo do engenheiro elétrico, com especialidade em eletrônica, né? Para esses aparelhos que servem muito, um autoclave da vida, que tem a parte mecânica, aí tem mais aparelhos para usar o aparelho circulatório, etc.
Aí são muitos aparelhos também dentro do ramo da engenharia, e que também o fiscal, as instalações têm que estar apropriadas para receber aqueles equipamentos. Tá? Bom, e nós também falamos aqui, isso é interessantíssimo, plano de gerenciamento de equipamento de saúde. Minha gente, aí é uma linha, como eu disse, é uma linha muito grande, tá? Eu estava até falando com um colega sobre isso aqui, e ele até me mostrou uma apostila muito grande. Aí vem muitas coisas. Dentro do campo da área de saúde, vem riscos biológicos, vem vários tipos, né? De tudo. O hospital é tão grande que ele vai trabalhar com os aparelhos de raio-x, tomografia, não é? Ressonância, etc. Ora, os aparelhos de raio-x já é uma parte interessante. São os aparelhos chamados ionizantes, né? Em quais vocês têm, pela teoria das radiações ionizantes, você vai ter as partículas alfa, as partículas betas, e raio-x e raio gama. Raio para física. Física nuclear, desse medicina nuclear, como queiram chamar. Então, vejam, tudo isso aí exige uma instalação, exige uma fiscalização adequada para, na hora que a gente precisar desses aparelhos, a gente ter. Então, vejam como a fiscalização ela é muito grande, né, devido a essa modalidade que a gente está falando aqui. Tá? Então, esse risco de equipamento de saúde, eu falei desse, mas tem muitos. Se a gente fosse, eu acho que não passaria a tarde todinha, eu não terminava aqui. Qualidade de água e instalações hidrossanitárias. É um fator importante. Dentro da fiscalização, o engenheiro civil dá um show nesse sentido, como também o arquiteto também pode fazer fiscalização. Dá um show muito grande, porque você vai ter sistemas hidrossanitários. Não é? Isso é o destino final do esgoto. Então, tudo isso são coisas que a gente vê na fiscalização. São coisas que a gente tem que ter o conhecimento para fazer isso. Né? Então, são coisas importantes. Obras e reformas. Evidentemente, a gente tem que conhecer das legislações, a pessoa da arquitetura, para ver essas partes dos planos de saúde, como é que funciona o hospital, né? A funcionalidade, já é mais pessoal de arquitetura, e nós, da engenharia, para executarmos vários tipos. E nos orgulha, e eu fico muito contente de estar aqui na Secretaria aprendendo. Eu já passei por vários locais, outras secretarias, mas a Secretaria de Saúde tem nos proporcionado, para mim, em particular, um campo muito vasto da minha vida, que eu não tinha esse conhecimento todo em relação à saúde. Tenho que aprender? Tem que pesquisar? Tem, mas é um campo muito, muito forte. São coisas novas que você vai vendo, que você vai aprendendo, que você vai ensinando, e também assim vai levando a sua vida profissional, até que o dia que Deus assim permitir. Então, já no fim, a pessoa fala a tarde toda. Segurança do trabalho, meu Deus do céu. O engenheiro fiscal, ele tem que ter olho em tudo no mundo. Né? É que eu sempre digo, quando tá bom, o engenheiro não aparece, não. Agora, deu bronca, aparece. Cadê o engenheiro que não viu isso? Aí aparece. Tá? Então, dentro da segurança do trabalho, nós temos muitas atividades, entre elas é muito conhecida, NR32, que aquele líder até falou, uma parte, que é aquele processo de linha de vida. Inclusive, já que eu estou falando de fiscalização, linha de vida é um problema. Eu tive, vou dizer, um local para uma época profissional, no capaz que passei, que a obra foi interditada. 101 dias, devido a um dos fatores foi a linha de vida. Né? Porque o sistema da linha de vida, as cordoalhas, os cabos, aquele tem que ser muito bem estudado, muito bem ancorados, não é? Para que o trabalhador evitar dele levar um tombo, levar uma queda que pode lhe custar até a vida. Tá? Nós vamos ter aqui também, veja quanto é abrangente a obra e, em especial, a parte hospitalar. Você tem que ter o conhecimento da NR15, quando você vai para atividades e operações insalubres. Você tem que conhecer também a NR16, que são as atividades perigosas. E, para vocês terem uma ideia, eu citei algumas delas, que nós temos das substâncias explosivas e inflamáveis. Algumas delas eu já tinha visto na minha vida profissional, através de perícias que eu fazia em indústria. Né? Eu pego muito isso. E, como eu te falei de agora, as radiações ionizantes, que eu te falei que são as partículas alfa e beta, e os raios X e gama. O raio gama, ele ainda é mais
eu diria o seguinte, ele ainda é mais devastador do que o raio-x. E o raio-x tem uma coisa interessante, né? O princípio do raio-x é uma coisa interessante. Minha esposa também tem um câncer de mama e ela foi fazer uma radioterapia. E eu falei até com o médico, fiquei olhando o aparelho e eu cheguei a ver. E nós fizemos a seguinte pergunta, né? Se eu vou fazer um raio-x lá do tórax para ver como é que está meu pulmão, eu tenho um tipo de intensidade de radiação. Mas quando vai para essa parte de radioterapia, que aí é a coisa mais séria, a coisa mais complicada, a radiação é muito mais alta. É por isso que tem que ter aqueles intervalos, porque ele penetra, né, um determinado corpo. Proteção para quem vai dar a radiação através de parede de chumbo, para evitar que aquelas partículas penetrem, aquele raio, no caso, que penetre na pessoa e danifique ou parte como todo, tá? Então veja quantas coisas a gente aqui está falando. Tudo que nós falamos aí, quem é o responsável por isso? Né? Geralmente, segurança do trabalho é o engenheiro de segurança do trabalho, o CREA na sua fiscalização. Por isso que eu digo, ele pode ir nela já na final, ou já pode ir depois, como vocês aqui que trabalham nessas partes de hospitalar vão ver, tá? Então, tem essas partes de risco ambiental também. Minha gente, tem uma série de coisas que o fiscal tem de ter o conhecimento, né? As EPIs que a nossa colega falou, puxa, tanta coisa, tanto ele individual como ele coletivo. Aqui já vou dar uma coisa interessante. Na própria execução, né, para obedecer as normas, aí é mais com a arquitetura, que aí você tem que fazer as declividades com a rede, de acordo com o NBR 9050, que é da acessibilidade, tão falada hoje, né? 9050 é uma NBR muito importante, porque ela traça, ela diz os seus parâmetros sobre isso. E eu acredito que, em linhas gerais, sim, também falei sobre o GLP, né? Que é aquele gás de cozinha, um já trabalha também com gás natural. Bom, acredito que, de uma maneira generalizada, tanto eu como minha colega, tentamos passar para vocês as nossas experiências. Eu não digo política, tem muita experiência, eu já tenho que aprender. Eu já tenho que aprender na vida, ainda tenho que pesquisar mais, ainda tenho que verificar o que eu conheço no mundo científico, no mundo acadêmico, o que é que está passando, né? E valorizar a nossa engenharia, valorizar a nossa secretaria aqui. Eu fico feliz porque teve esse sentido de capacitação. Todos nós devemos capacitar. Eu, você que está nos assistindo. E agradecer a DGI pela oportunidade. Né? Exatamente o que a colega está dizendo. A DGI, que nos deu, a mim e a Lídia, eu quero me congratular com ela. Eu quero agradecer bastante a Lídia. Ela nos ajudou bastante. Não teve medidas, tanto o pessoal da GOM, como o pessoal de arquitetura, da qual estou agora no departamento, nos deram ampla liberdade para fazer esse trabalho e nos deram bastante atenção, como também aqui a diretoria, aliás, todos aqui da DGI, se esse nosso trabalho chegou, nós devemos a essas pessoas. Tá? Então, nós estamos aqui à vontade, que alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente está à disposição de vocês. Se não puder passar, pode passar depois um chat para a gente usar. Fiquem à vontade. Eu espero que tanto eu como Lília tenham, digamos assim, correspondido à expectativa de vocês, tá? Então, nós estamos aqui à vontade. Eu quero agradecer muito, obrigado a Deus, à Secretaria da Saúde, ao Departamento de Engenharia e também da Arquitetura. Pela atenção, né? Exato. E a vocês. Porque eu digo, se não tivesse vocês, ia fazer a palestra para quê? Para ninguém? De verdade. Muito agradecido a todos vocês, viu? E estamos aqui, tanto eu como Lídia, para se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Fique à vontade. E eu agradeço de coração a atenção de vocês e a paciência de ter me escutado. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar? Pode falar. Eu quero até agradecer que tem umas pessoas aqui que estão dando muito bom. Obrigado, né, Lídia? A gente fica com mais vontade. Eu tenho vontade muito grande de acertar.
Eu não sei se é porque eu já ensino um certo tempo, mas eu tenho. Lídia, quer falar alguma coisa, amiga? Assim, eu quero agradecer, né, a atenção de todos. Quero agradecer a DGI, a GOM, a GAR, e espero ter dado uma contribuição para que vocês... É uma contribuição de conhecimento, né, que a gente tem muito a aprender, todos nós. Não sabemos de tudo. Está aqui para Lídia, cadê? Não sabemos de tudo, mas estamos dispostos a esclarecer e agradecer. Agradecimento à DGI, à GOM, à GAR e às pessoas que disponibilizaram esse tempo para a gente dar... que disponibilizaram esse tempo para a gente contribuir, de certa forma, com nossas experiências profissionais, né? Nós, eu e Nilson, que já passamos por vários outros órgãos públicos e que tivemos a oportunidade de trocar, né, nossas figurinhas de conhecimento e sempre estamos dispostos aberto a novos conhecimentos e a novas trocas. Obrigada a todos. Minha gente, depois daqui de Lídia, eu ainda fico mais feliz ainda, porque aqui a gente tem uma mulher como Lídia aqui, muito representante, muito feliz. Temos aquele negócio, aquele barrinho de dizer só homem, não. As mulheres hoje estão muito tranquilas, tem colegas dando verdadeira aula, feito ela. E as outras, né? Isso me deixa feliz, porque a gente, quando eu disse, Lídia, achei foi bom, de que é bom os dois, porque ela representou muito bem as mulheres. Eu quero até parabenizá-la. Mostra a força da mulher, mostra a competência da mulher e é para toda hora, noite e dia. Né, Lídia? Você também contribuiu muito. Obrigado, Lídia. Eu acredito que a gente que pôde fazer aqui para ajudar, que Deus abençoe a todos vocês e nos dê muita paz, muita felicidade e muita saúde para todos nós. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine para sempre. Amém. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, não? Acho que o nosso diretor vai falar agora, né? Boa tarde, gente, novamente. Foi uma honra prestigiar essa aula e muito orgulhoso em saber que essa aula foi ministrada por essas duas personalidades aqui da engenharia. Novamente quero agradecer em nome da diretoria, a doutora Juliana Cal, por esse engajamento e esse processo de troca de informações através das próprias funcionantes aqui na secretaria. E desejar uma boa tarde a todos. Muito agradecido pela palestra dos meus amigos Nilson e Lídia. Um abraço e fique com Deus. Obrigado. Encerra aí, né? Lídia, acho que também, né? Lídia, parabéns. Acho que a gente... Parabéns a você. Caiu bem, falou bem. Eu acho que eu não me lembro.